Olá, meu nome é Ed Carlos, eu sou da Ed Trader e vou ministrar para vocês hoje uma palestra sobre comportamento do mercado de ações. O nosso site é www.edtrader.no.comunidades.net, certo? Lá nós vamos ter cursos online, vamos ter vídeos, materiais, tudo para que você entenda melhor o que é o mercado de ações. Introdução. Considerações iniciais. O mercado pode assumir três tipos de movimentos. Pode ter um movimento de alta, pode ter um movimento de baixa ou pode ter uma lateralização. Quando o mercado assume um movimento de alta ou um movimento de baixa, nós dizemos que esse mercado entrou em tendência, certo? Tendência de alta ou tendência de baixa. Eu coloquei essa figura aqui para vocês para mostrar o caminho que o preço da ação percorre ao longo do tempo, certo? Esse caminho percorrido pelo preço das ações é o caminho de zigue-zague, certo? Pode ver que ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe mais, depois ela desce, certo? Depois ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe. Ou seja, é um caminho de zigue-zague, certo? Quando esse zigue-zague tiver topos e fundos ascendentes, nós estamos em uma tendência de alta, e quando esse zigue-zague tiver topos e fundos descendentes, nós estamos em uma tendência de baixa. E quando os topos nem forem ascendentes, nem forem descendentes, certo? Nós vamos ter uma lateralização. Um ponto importante que eu quero comentar com vocês é a briga entre compradores e vendedores, certo? Essa é a partir dessa briga que o mercado vai tomar forma, certo? É a partir dessa briga que o mercado vai tomar o seu comportamento, podendo ser um comportamento de alta, podendo ser um comportamento de baixa ou simplesmente uma lateralização, certo? No comportamento de alta, os compradores eles vencem a briga com relação aos vendedores. No comportamento de baixa, os vendedores vencem a briga em detrimento dos compradores, certo? E numa lateralização, nem comprador nem vendedor vencem a briga. Os dois ficam iguais, certo? Outra coisa importante que eu quero falar para vocês. Não importa aqui a quantidade de investidores, e sim a quantidade de capital que entra na ação. Vamos fazer um exemplo prático aqui, certo? Vamos supor que de um lado nós temos os compradores, certo? E de um outro lado nós temos os vendedores. Vamos dizer que os compradores somam 100 investidores e que os vendedores somam 1000 investidores. Só que o capital somado desses 100 investidores na parte compradora somam 2 milhões. E na parte vendedora soma apenas 500 mil reais. Ou seja, em uma situação dessas, a ação ela vai estar em uma tendência de alta, certo? Ela vai ter topos e fundos ascendentes. Ou seja, a quantidade de compradores aqui realmente é bem menor, a quantidade de compradores aqui é realmente bem menor do que a quantidade de vendedores. Só que a quantidade de capital aqui, ela é bem maior, certo? A quantidade de capital dos compradores é bem maior do que a quantidade de capital dos vendedores, certo? Com isso, quanto mais dinheiro entrando, certo? A ação sobe. Quanto mais dinheiro entrando, a ação sobe. Quanto menos dinheiro saindo, a ação sobe. Quanto menos dinheiro entrando e quanto mais dinheiro saindo, a ação desce. Ou seja, nós temos que ver
não a quantidade de investidores, e sim a quantidade, o montante de capital que está entrando nessa ação, certo? É esse montante que vai definir qual movimento que o mercado vai ter com relação àquela ação. Vamos lá. Tipo de movimentos. São três. Movimento de alta ou tendência de alta, movimento de baixa ou tendência de baixa e lateralização. Movimento de alta ou tendência de alta. Esse movimento é caracterizado quando o mercado faz topos e fundos ascendentes, ou seja, na briga entre compradores e vendedores, os compradores estão levando a melhor e estão empurrando os preços para cima. Nesse cenário, penso sempre em compra e nunca em venda. Olha aí, pessoal. Aqui nós temos um gráfico que caracteriza o mercado em alta. O que é que caracteriza esse mercado em alta? Nós temos topos e fundos ascendentes, certo? Nós temos topos e fundos ascendentes, ou seja, os topos, os próximos topos, eles serão superiores, certo, do que os topos anteriores. Da mesma forma, os próximos fundos, eles são superiores aos fundos anteriores, ou seja, esse fundo aqui, ele é ascendente em relação a esse. Esse topo aqui, ele é ascendente em relação a esse. Esse fundo aqui é superior a esse topo aqui é superior a esse fundo aqui é superior a esse, certo? E esse topo aqui é superior a esse. Isso aqui caracteriza o mercado em tendência de alta. Aqui eu coloquei para vocês, certo, o gráfico do Ibovespa, que não é uma ação, certo? Ele reflete o conjunto de ações e esse gráfico, esse Ibovespa, ele é medido em pontos, não em preço, ele é medido em pontuação, certo? E aqui fica nítido, certo, que esse gráfico ele está fazendo topos e fundos ascendentes, fazendo com que a ação suba ao longo do tempo. Movimento de baixa ou tendência de baixa. Ao contrário da tendência de alta, a tendência de baixa se caracteriza por possuir topos e fundos descendentes, ou seja, na briga entre compradores e vendedores, os vendedores estão ganhando e empurrando os preços para baixo. Nesse momento, pensam em venda e não em compra, certo? Aqui tem um gráfico que caracteriza uma tendência de baixa. No caso da tendência de baixa, os topos e os fundos, eles são descendentes, ou seja, os fundos posteriores, eles são menores do que os fundos anteriores. Do mesmo jeito, os topos posteriores, eles são menores do que os topos anteriores. Ou seja, esse fundo aqui, ele é descendente em relação a esse. Esse topo aqui, ele descende em relação a esse, certo? Esse topo descende em relação a esse topo descende em relação a esse fundo descende em relação a esse, e esse fundo descende em relação a esse. Ou seja, topos e fundos descendentes caracterizam a situação do mercado em tendência de baixa. Aqui também nós temos a figura do mercado, ou do Ibovespa, certo? Só que o ano dele aqui é 2008, que está caracterizado na tendência de baixo, pois o mesmo está fazendo topos e fundos descendentes. Veja que esse fundo aqui é menor que esse, e que esse topo aqui é menor do que esse. Certo, pessoal? E por fim, chegamos à lateralização. Ocorre quando o mercado deixa topos e fundos nos mesmos patamares de preço. Logo, na briga entre compradores e vendedores, não há vencedor. Nesse tipo de mercados, temos os conceitos de suporte e resistência para tomar as nossas decisões de entrada no mercado de ações.
compro perto de um suporte e vendo perto de uma resistência. A figura abaixo, pessoal, caracteriza um mercado em lateralização, onde nós temos uma resistência e nós temos o suporte, onde esses preços eles ficam andando aqui dentro, certo? Onde esses preços eles ficam andando aqui dentro desses patamares de preço, certo? Eles ficam andando dentro desses patamares de preço, ou seja, nem sobe nem desce, fica naquela lateralização. Aqui nós temos o gráfico do Ibovespa, certo? Novamente, onde temos um período de lateralização, de julho de 2010 a abril de 2011, onde o Ibovespa está lateralizando. Ou seja, nossos duplos e fundos nos mesmos patamares. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem mandar um e-mail para atendimento@edtrade.gmail.com, certo? E espero também que vocês façam uma visita ao nosso site www.edtrader.comunidades.net, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco, que nós iremos lhe ajudar, certo? Atendimento edtrade@gmail.com.